Vocês devem ter recebido aí a mensagem de gravação. Por favor, me confirmem que sim, tudo gravando aqui. Vamos começar a nossa aula de número 23, mas é a nossa aula 1 sobre responsabilidade ambiental. Vamos lá. Esse é um assunto que, quando cai nos concursos, ele, de certa forma, pega muita gente de surpresa, porque muita gente negligencia o estudo de direito ambiental. Pô, professor, como assim? Você mesmo disse que direito ambiental é matéria do terceiro escalão. Então, obviamente que até na sua estratégia, direito ambiental fica um pouco para depois. Sim, fica um pouco para depois, mas ele precisa ser estudado. Nesse caso, o direito ambiental, de fato, na minha estratégia, está no terceiro escalão, mas quando os alunos estudam comigo para os concursos de procuradoria, a gente tem uma especial atenção no que diz respeito à parte da responsabilidade ambiental, porque isso aqui pode e normalmente é objeto de segunda fase, seja na forma de questão, seja na forma de peça, seja na forma de parecer. Então, esse assunto aqui, responsabilidade ambiental, ele é muito importante para os nossos estudos, porque aqui e acolá cai uma questão sobre responsabilidade ambiental e fazenda pública, né? Afinal de contas, direito ambiental, ou melhor, o meio ambiente é direito difuso, e nós já vimos no nosso módulo de processo coletivo que a fazenda pública, assim como o Ministério Público, pode se utilizar do instrumento da ação civil pública para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, a Fazenda Pública pode também, na matéria ambiental, ajuizar as ações civis públicas que o Ministério Público ajuiza. A questão aqui é que, no que diz respeito à Fazenda, nós temos a possibilidade da Fazenda, ou melhor, do ente federativo, do ente político, ser considerado poluidor, né, para fins de responsabilidade ambiental. Então, tanto a gente pode, nesse caso, enfrentar, numa prova de segunda fase dos concursos da advocacia pública, uma petição inicial para ajuizamento de uma ação civil pública, quanto a gente pode enfrentar, de repente, numa peça, numa contestação, a necessidade, nesse caso, de apresentar a defesa da fazenda no que diz respeito à sua pretensa responsabilidade ambiental, requerida, por exemplo, por meio de uma ação civil pública do Ministério Público. Então, responsabilidade ambiental é o típico assunto que você pode, numa peça, numa prova, enfrentar uma peça, seja na qualidade, nesse caso, de polo ativo, a Fazenda Pública ajuizando a ação, quanto no que diz respeito à possibilidade do polo passivo, a Fazenda Pública tendo aí a necessidade de se defender de uma possível pretensão ministerial do Ministério Público acerca da sua configuração como eventual poluidora, né? No caso, quando eu falo poluidora, falo administração, mas leia-se ente federativo, ente político, União, Estado, município, Distrito Federal. Então, é um assunto muito importante, é um assunto extremamente importante. E eu vivo chamando a atenção dos alunos para esse conteúdo, mas isso é muito negligenciado por muitos alunos. Vocês vão ver, e eu vou mostrar ainda nesse material, que eu gravei lá no YouTube uma aula sobre prescrição na questão da demanda ambiental, prescrição no que diz respeito à pretensão em direito ambiental, e meses depois, a mesma questão que eu apresentei no YouTube acabou caindo no concurso de procurador, a gente vai analisar. Então vamos lá, tem muita coisa para falar, e aí eu trago um material que vai sintetizar para vocês exatamente as partes mais importantes que devem ser utilizadas por vocês em eventuais fundamentações em provas subjetivas. Obviamente que quando a gente estuda aqui, a gente pensa em prova objetiva, pensa em prova subjetiva, pensa em prova oral, mas principalmente nas provas chamadas discursivas, né? Prova subjetiva e prova oral. Mas a gente vai ter que passear aqui por esse material, porque tem muito dispositivo de lei que a gente precisa ler e entender, tem muita jurisprudência que a gente precisa ler e entender, e tem muita, nesse caso, passagem, do ponto de vista, inclusive, doutrinário, que a gente precisa ler e entender. Então, a gente vai passear pelo material e, sempre que possível, eu vou trazer tópicos específicos do material que são mais importantes para fins de prova. Então, vamos lá. A responsabilidade ambiental, ela tem previsão constitucional. Artigo 225 diz assim: aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente e na forma da lei. Bom,
Veja, aqui tem um ponto importante que muita gente esquece de comentar. A degradação ambiental, ela pode ser legal. Aquele que explorar recursos minerais, obviamente com autorização do Estado para tanto, fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Então, o primeiro ponto de quem começa a estudar a responsabilidade ambiental é efetivamente entender que a degradação ambiental pode ser lícita ou ilícita. Existe a possibilidade de você ter autorização do Estado para explorar recurso mineral, mas a exploração desse recurso mineral gerar uma degradação ambiental. A autorização estatal não exclui a necessidade de recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, está aqui, a responsabilidade ambiental tem previsão constitucional. Então, todas as vezes que vocês tiverem, nesse caso, que apresentar qualquer resposta que envolva a responsabilidade ambiental, vocês precisam citar o artigo 225, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. Fica a dica aí para quem faz o GAGU. Muitos alunos no GAGU fundamentam certinho, apresentam a fundamentação bem bonitinha, mas esquecem de indicar os dispositivos legais onde aquela fundamentação tem, nesse caso, é, digamos, morada, seja constitucional, seja infraconstitucional. Então, artigo 225, parágrafo 2º e 3º. Segundo a Constituição, é competência concorrente entre União, Estado e DF legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, cabendo aos municípios editar normas suplementares às federais e estaduais de acordo com o interesse local. Preceitua o artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Isso é importante que se diga porque, na jurisprudência do STJ, a responsabilidade ambiental tem natureza jurídica de responsabilidade civil, não deixa de ser uma responsabilidade civil, de natureza civil. Mas, na verdade, é uma responsabilidade de natureza civil com foco constitucional. E, mais que isso, é uma responsabilidade civil que vai além daquilo que efetivamente se entende como responsabilidade civil por conta da imprescritibilidade do dano ambiental. Então, tem uma hora que o STJ diz que a responsabilidade ambiental é um tipo de responsabilidade civil, tem hora que o STJ diz que a responsabilidade ambiental é mais que responsabilidade civil por conta da imprescritibilidade. E aqui eu já preciso trazer um adendo importante para vocês, que é sobre a prescrição da pretensão de recuperação, ou, nesse caso, a prescrição da pretensão no que diz respeito à responsabilidade ambiental de um poluidor. O tema 999 do Supremo, e aqui vale a pena saber até o número decorado, porque é simples, diz que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Então, aquilo que eu falei, reparação civil, dano ambiental, responsabilidade civil, mas o STJ diz que é mais que isso, porque, nesse caso, nós temos uma responsabilidade civil imprescritível. Muito bem, esse é o tema 999. Contudo, em 2024, nós tivemos uma importantíssima decisão do STJ no agravo de instrumento no recurso especial 2.029.870. Nesse caso, aqui, ó, direito ambiental, fazenda pública, é importantíssimo para a sua prova de procurador. Esse material aqui eu gravei à época no YouTube, mas eu preciso pontuar com vocês nessa aula. Você viu, é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Aí, o STJ, nesse recurso especial aqui, decidiu uma coisa extremamente interessante, que, de certa forma, não se coaduna completamente ao tema 999 e você vai entender por quê. Como eu sempre levo lá para o YouTube, eu apresento as questões na forma de enunciado. Então acompanha comigo isso aqui, ó. Mesmo que você tenha visto isso no YouTube lá em 2024 ou não, não importa, veja aqui comigo. Rebesco viu sua plantação ser totalmente destruída em razão de derramamento de óleo diesel decorrente de acidente em um dos tanques de abastecimento de combustível da empresa X. O tanque rompeu
e o diesel se espalhou pela terra de Ebesco, destruindo sua plantação. Ebesco teve conhecimento que o rompimento do tanque se deu, inclusive, por falta de fiscalização do poder público. Vamos falar sobre isso ainda hoje. Ebesco, diante dos fatos, ajuizou a ação para fins de reparação por danos morais e materiais em face da empresa X e da União. O juiz de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, declarando a prescrição da pretensão de ressarcimento de Ebesco ante o decurso de prazo entre a ciência inequívoca dos efeitos do dano ambiental e o ajuizamento da ação. Ebesco apelou da decisão, alegando que, segundo o tema 999 do Supremo, o dano ambiental é imprescritível, razão pela qual a sentença de primeiro grau resta totalmente equivocada diante do exposto fundamento sobre o acerto ou desacerto da sentença do juiz de primeiro grau. Está aqui um enunciado que muito bem poderia estar na tua prova de procuradoria, questão subjetiva ou até mesmo na necessidade da feitura de uma peça. Muito bem, o STJ, ele julgou exatamente esse problema jurídico e ele fez uma distinção entre macrobem ambiental e microbem ambiental. E a partir de agora você precisa entender como efetivamente isso funciona para fins de prova. O STJ disse que o dano ambiental ele pode, nesse caso, acontecer a um macrobem ou a um microbem. O macrobem é o meio ambiente tratado de forma coletiva, direito difuso coletivo, cujo dano afeta toda a coletividade. O microbem é o meio ambiente tratado de forma individual, cujo dano afeta direitos individualmente considerados. Aqui você, inteligente que é, já percebeu onde eu pretendo chegar. Nesse caso, a plantação diabético, ou seja, aquilo que ele plantou e esperava colher, na verdade é considerado um microbem pelo STJ. E aí, nesse caso, existe aqui um distinguish que o STJ fez no tema 999 do Supremo, e isso aqui é fundamental para a sua prova. O tema 999, dano ambiental, não é um mero ilícito civil, por afetar toda a coletividade, e os interesses envolvidos ultrapassam gerações e fronteiras. Esse é o fundamento pelo qual a pretensão de reparação ambiental, nesse caso, é imprescritível, mas quando o dano ambiental, nesse caso, acontece a um macrobem. Ou seja, o macrobem, ele efetivamente carrega em si interesses envolvidos que ultrapassam gerações e fronteiras. O próprio STJ disse aqui também, ó, o dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e, como tal, está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade da ação que visa reparar o dano ambiental. Disse isso nos idos de 2009, essa jurisprudência é bem antiga, como a própria construção da imprescritibilidade do dano ambiental. Agora, como disse, o dano ambiental, nesse caso, é caracterizado por um dano a um macrobem ou a um microbem. O macrobem, meio ambiente tratado de forma coletiva, direito difuso e coletivo, cujo dano afeta toda a coletividade. Microbem, meio ambiente tratado de forma individual, cujo dano afeta direitos individualmente consideráveis. Aqui o STJ entendeu que quando o dano ambiental atinge um macrobem ambiental, a pretensão é imprescritível e eu aplico o tema 999 do STJ. Nesse caso, se o dano ambiental atinge um microbem ambiental, nesse caso, o microbem ambiental, o dano afeta direitos individualmente considerados, lembre-se da plantação de ebésco, a pretensão é prescritível e eu vou aplicar o prazo prescricional de 3 anos do Código Civil para as pretensões indenizatórias. Isso, dano ambiental para microbem ambiental. E o STJ ainda nos ensinou, por meio desse julgado aqui no recurso especial 2.029.870, o termo inicial da prescrição da pretensão de indenização decorrente de dano a microbem ambiental, porque a gente sabe que não há prescrição para a pretensão de indenização decorrente de dano a macrobem, mas a microbem há. O STJ disse assim: no caso de danos ambientais individuais, microbem ambiental, danos ambientais individuais. Perceba a classificação que o STJ, nesse caso, apresenta. Então, existem danos ambientais de natureza coletiva, existem danos ambientais de natureza puramente individual, que o STJ chama de microbem ambiental. No caso de danos ambientais individuais, microbem ambiental, a pretensão de indenização está sujeita à prescrição cujo termo inicial conta-se da ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador. Então, atenção,
No caso do enunciado, o juiz acertou. Aqui o que o juiz fez no enunciado que eu apresentei lá no YouTube em 2024 e agora apresento para vocês aqui. O juiz de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, declarando a prescrição da pretensão de ressarcimento diabético ante o decurso do prazo, entre a ciência inequívoca dos efeitos do dano ambiental e o ajuizamento da ação. Ebédico apelou da decisão, alegando que, segundo o Supremo, no tema 999, o dano ambiental é imprescritível, razão pela qual a sentença de primeiro grau, resta totalmente equivocada. Aqui, nesse caso, na resposta, ó, no caso, o juiz acertou, a pretensão é prescritível, microbem ambiental, dano ambiental individual, e o termo inicial conta-se da ciência inequívoca dos efeitos do dano ambiental, ou seja, do dano em sua plantação decorrente do rompimento do tanque de diesel. Está aqui a situação. Bom, 2 meses depois que eu gravei esse vídeo, cai na PGE Paraná, CESP, Sebrasp, provavelmente tudo indica a organizadora do concurso de vocês, diz assim na questão 1 da segunda fase da PGE Paraná. Discorra, com base no posicionamento dos tribunais superiores, sobre a aplicação do Instituto da Prescrição em relação à pretensão de reparação de danos praticados a macrobem e ao microbem ambientais, mencionando o termo inicial da prescrição quando aplicável. Está aqui. Quem viu o vídeo, matou. É exatamente o que eu pergunto no enunciado, sendo que aqui o CESP não criou um problemazinho, ele foi direto ao ponto. Eu quero que você me diga o que é macrobem ambiental e a prescrição, como funciona para a reparação do dano ambiental quando atinge macrobem. Eu quero que você me diga o que é microbem ambiental e a prescrição, como ela funciona quando o dano ambiental atinge microbem, e o termo inicial do prazo prescricional. Só faltou pedir aqui, que nesse caso estava na nossa resposta, o prazo de 3 anos do Código Civil para as pretensões indenizatórias. Então, nesse ponto está aqui, ó, a questão 1 é praticamente o que eu pedi aqui, de forma bastante direta e de forma, nesse caso, bastante é, específica. O que é microbem, o que é macrobem, como acontece o dano ambiental ao macrobem, como acontece o dano ambiental ao microbem, qual é a pretensão, ou melhor, qual é a prescrição, se é que existe, da pretensão de reparação desse dano, e nesse caso, qual é o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Está aqui. Sabe qual é o momento que eu gosto de ser lembrado pelos alunos? É esse momento aqui, quando ele está aqui, ó, que ele lê questão 1, grupo 2, está aqui, eu tirei exatamente como aconteceu na prova, discorra sobre macrobem. Opa, eu sou Birajara, vi lá no YouTube, ou então vi lá no curso Cabeça de AGU. É nesse momento, não gosto de ser lembrado pelos alunos no dia do professor, não, eu gosto de ser lembrado pelos alunos nesse dia aqui, como aconteceu agora, semana passada, 2 alunas. Eu nem fiz curso de prova oral para PGE Espírito Santo, porque nem tive tempo, mas tive 2 alunas dos meus cursos aqui que chegaram para me agradecer, porque tinha uma. A questão que foi perguntada lá na prova oral foi exatamente como eu perguntei no YouTube sobre cassação de aposentadoria como penalidade na ação de improbidade, ou seja, se pode, se não pode, se você pode, nesse caso, utilizar a cassação de aposentadoria como penalidade decorrente da prática de ato de improbidade. Professor, caiu exatamente como você perguntou lá e eu me dei muito bem porque vi o vídeo dias atrás, vi a aula dias atrás. Então tá aqui, mais uma prova para vocês de quando eu digo que uma coisa é importante é porque ela é importante. Eu não gravei o vídeo depois da prova, eu gravei o vídeo antes da prova, que seja esclarecido esse ponto. Então, muito bem. No que diz respeito à prescrição, muito cuidado. Tema 999, ok, é imprescritível, mas aí o STJ fez um distinguish do tema 999 do Supremo, apresentando conceitos de macrobem, microbem e dizendo que existe prescrição, sim, para dano ambiental a microbem, ou seja, para dano ao meio ambiente considerado, individualmente considerado, né? Ou seja, dano ambiental individual, meio ambiente tratado de forma individual, cujo dano afeta direitos individualmente considerados. O exemplo é justamente a plantação diabética que eu utilizei lá no enunciado. Então, muito cuidado com isso, beleza? Muito bem. Dando continuidade, vamos para
o poluidor, né? Ou seja, quem é responsável pela reparação. O poluidor tem o seu conceito legal previsto no artigo 3º, inciso 4 da Lei 6.938 de 81, qual seja, poluidor é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, então é aqui onde União, Estado, município, Distrito Federal podem responder por dano ambiental, tem outro tipo de responsabilidade também, mas eu vou tratar disso mais na frente. Mas poluidor é pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável diretamente ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Ele será responsabilizado por danos ambientais, o que inclui danos contra o meio ambiente natural, cultural ou artificial. Já a degradação ambiental, que é uma expressão com acepção mais ampla que poluição, e aqui presta atenção, porque se você tiver que enfrentar esse tema em segunda fase, você vai ter que fazer essa distinção. Já a degradação ambiental, que é uma expressão com acepção mais ampla que poluição, é tida como qualquer alteração adversa das características do meio ambiente, enquanto a poluição, de acordo com o artigo 3º, inciso 3 da Lei 6.938 de 81, é a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que, direta ou indiretamente, aí, a, prejudicam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Então, veja, degradação ambiental é gênero, da qual poluição é espécie, e poluição é justamente a degradação ambiental que se materializa a partir de um dos incisos do artigo 3º, inciso 3 da Lei 6.938, de 1981. Então, é diferente em termos doutrinários o que é poluição e o que é degradação. É por isso que lá em cima, aqui, ó, quando se fala em responsabilidade ambiental, a Constituição diz assim, ó, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. A degradação pode ser legal, a poluição é ilegal. A degradação do meio ambiente para explorar recursos minerais pode ser uma degradação legal. Agora, a degradação ilegal chama-se poluição e ela acontece nos exatos termos dos incisos do artigo 3º, inciso 3 da Lei 6.938 de 1981. Está aqui. Cuidado com isso, tá? Isso aqui tem muita pegadinha em prova objetiva com isso, mas mais que pegadinha em prova objetiva, você tem que se ligar com isso aqui para fins de prova objetiva mesmo. Ainda faltou o inciso aqui, né? Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, são 5 incisos. De novo. Degradação ambiental é poluição e, portanto, ilegal quando a qualidade ambiental resultante das atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Em síntese, você tem o quê? Degradação ambiental é qualquer alteração adversa das características do meio ambiente. Então, é uma acepção ampla, é gênero. Degradação, poluição é degradação ambiental ou degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, e aí os incisos do artigo 3º, inciso 3º da lei. Vale acrescentar que na definição de poluição também se enquadra a emissão de sons e ruídos em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, que seria poluição sonora, conforme já reconhecido pelo STJ nesse julgado aqui, nesse RESP 1.051.306, de 2008. A construção da responsabilidade ambiental, ela vai ter aí decisões de jurisprudência STJ e Supremo bastante antigas, que não mudaram, obviamente. Então, atenção, a poluição pode ser lícita ou ilícita. Contudo, mesmo a poluição licenciada não exclui a responsabilidade civil do poluidor. A poluição lícita seria, nesse caso, a espécie justamente de degradação ambiental sem configuração nos incisos do artigo 3º. E aqui eu utilizo porque muitos doutrinadores utilizam.
Professor, você falou que degradação ambiental é gênero e poluição é ilícita espécie, mas muitos doutrinadores utilizam a expressão poluição lícita como degradação ambiental, ok? Fica ligado nisso. Quando você pegar a expressão poluição lícita, é sinônimo de degradação ambiental. A poluição propriamente é a degradação ambiental configurada nos incisos que nós acabamos de ler. Contudo, mesmo a poluição licenciada, que seria a degradação gênero, não exclui a responsabilidade civil do poluidor, na hipótese de geração de danos ambientais, pois esta não é sancionatória e sim reparatória. De novo, volto aqui, ó. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar, a reparar o meio ambiente. Aqui não é penalidade, aqui é recuperação, reparação daquilo que foi degradado dentro da ideia de exploração de recurso mineral a partir do crivo e da autorização constitucional. Muito bem. A propósito, no que tange ao assunto, entendeu a terceira turma do STJ no julgamento do RESP 1.612.887 de 2020 que o erro na concessão de licença ambiental não configura fato de terceiro capaz de romper o nexo de causalidade na lesão para a reparação do meio ambiente. Aqui é um ponto extremamente importante. Imagine, por exemplo, que eu quero explorar determinado recurso mineral e, portanto, eu consigo licença ambiental para explorar esse recurso mineral. E aí, obviamente, quando eu vou explorar esse recurso mineral, eu degrado o meio ambiente e não poluo. Mas aí eu tenho, nesse caso, a obrigação constitucional de recuperar, de reparar o meio ambiente. Pode acontecer dessa licença ambiental, nesse caso, ter sido concedida de forma equivocada, ou seja, eu consegui a licença, mas ela não deveria ter sido concedida pelo poder público. Houve um erro na concessão dessa licença. Eu poderia alegar que o erro na concessão da licença retira a minha obrigatoriedade de reparação do meio ambiente? Não, o STJ disse que não. O erro na concessão de licença ambiental não configura fato de terceiro capaz de romper o nexo de causalidade na lesão para a reparação do meio ambiente. Por quê? A responsabilidade ambiental é uma modalidade de responsabilidade civil. Nós falamos sobre isso no começo da aula. O STJ disse que vai além da responsabilidade civil por conta da imprescritibilidade. Tudo bem, mas não deixa de ser responsabilidade civil. Eu preciso do fato, do dano e do nexo causal. Então, existe a possibilidade, inclusive, de termos excludentes de responsabilidade. Não é fato de terceiro aqui o erro na concessão de licença para permitir com que eu escape do dever de recuperar ou de reparar o meio ambiente na exploração de recursos minerais. Isso decorre do fato de que a responsabilidade civil ambiental baseia-se na teoria do risco integral, de sorte que a pessoa que explora a atividade econômica assume a posição de garantidor por eventuais danos que sua atividade cause ao meio ambiente. Nesse sentido, os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral. A pessoa que explora a atividade econômica ocupa a posição de garantidor na preservação ambiental, sendo sempre considerado responsável pelos danos vinculados à atividade, ainda que, nesse caso, ele desenvolva apenas a atividade como risco. Vamos ter um julgado para analisar sobre isso também. Logo, não se pode admitir a exclusão de responsabilidade pelo fato exclusivo de terceiro ou força maior, como acabei de explicar para vocês. No caso, a construção de um posto de gasolina causou danos em área ambiental protegida. Mesmo tendo havido a concessão de licença ambiental, que se mostrou equivocada, isso não é causa de excludente de responsabilidade do proprietário do estabelecimento, mesmo que se considere que a instalação do posto de combustível somente tenha ocorrido em razão de erro na concessão de licença ambiental. É o exercício dessa atividade de responsabilidade do empreendedor que gera o risco concretizado no dano ambiental, razão pela qual não há possibilidade de eximir-se da obrigação de reparar a lesão verificada. Está aqui. Ou seja, a teoria de responsabilidade civil do dano ambiental é pautada na teoria do risco integral. Portanto, a apresentação de excludentes de responsabilidade não são suficientes para afastar o nexo de causalidade. Existem muitas ações de reparação ambiental onde a gente trata das excludentes de responsabilidade como uma hipótese aí de amenizar efetivamente o que? A distribuição da responsabilidade ambiental, mas não a ponto de retirar do poluidor ou daquele que degrada a necessidade de recuperar ou reparar o dano ambiental, tá bom? Como disse para vocês agora há pouco, como se trata de responsabilidade civil,
Você precisa do ato, do dano e do nexo causal. A gente sabe que na teoria da responsabilidade normal, a responsabilidade pautada no risco administrativo, por exemplo, admite as excludentes de responsabilidade. Já a responsabilidade pautada na teoria do risco integral, não. É o que diz o STJ por meio desse julgado. Ok? Mesmo as pessoas jurídicas de direito público poderão ser consideradas poluidoras por atos comissivos ou omissivos. Então, a administração pode poluir diretamente ou a administração pode, em razão da sua omissão, e essa omissão acabar gerando uma poluição. Assim, quando explora diretamente a atividade econômica, a exemplo de uma atividade petrolífera, por meio de empresa estatal, a administração pública poderá se enquadrar como poluidora direta. No caso de entidade ambiental que se omite na fiscalização de atividades poluidoras, os últimos precedentes do STJ, inclusive da sua segunda turma, declararam a responsabilidade objetiva do Estado por omissão dos danos ambientais, mesmo em se tratando de omissão na fiscalização ambiental. Então, pode ser diretamente, pode ser por omissão. Já peguei ações em que a União foi, nesse caso, a ação pretendia responsabilizar a União por omissão na fiscalização da degradação ambiental. Então, sim, o STJ entende que é possível a omissão do Estado gerar sua responsabilidade em razão de dano ambiental. Com efeito, será objetiva a responsabilidade estatal quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou agravamento do dano causado pelo seu causador direto. Ou seja, só vai a administração responder se a omissão na fiscalização for determinante para a concretização do dano ou para o agravamento do dano, determinante para a concretização ou determinante para o agravamento do dano. Mesmo que o Estado se enquadre como poluidor indireto, por sua inércia em evitar o dano ambiental, após a reparação, deverá regressar contra o poluidor direto. Nesse sentido, colaciona-se passagem do informativo 338 do STJ. Disse o STJ assim, ó, assim, sem prejuízo da responsabilidade solidária, deve o Estado, que não provocou diretamente o dano nem obteve proveito com sua omissão, buscar o ressarcimento dos valores despendidos do responsável direto, evitando com isso injusta oneração da sociedade. Então, o STJ diz aqui que, se o Estado for responsabilizado pela omissão do dever de fiscalizar no que diz respeito aqui ao dano ambiental, sendo essa omissão determinante para a concretização ou determinante para o agravamento, ele deve buscar aquilo que ele foi obrigado, nesse caso, a indenizar ou reparar a título de ação regressiva contra o poluidor direto. Então, o poluidor direto é aquele que vai lá e efetivamente polui o meio ambiente, degrada o meio ambiente, já que poluição é uma espécie de degradação, como nós vimos agora há pouco. Se essa degradação ou essa poluição, o dano ambiental foi determinante para o dano, nesse caso, para a concretização do dano, a omissão do poder público, se você conseguir efetivamente provar na ação que se o Estado tivesse agido em determinado momento no que diz respeito à fiscalização, o dano teria sido evitado, ou a proporção do dano teria sido evitada, em termos de grandiosidade, por exemplo, o dano teria sido menor se o Estado tivesse atuado no momento adequado. Então, nesse ponto, nós temos efetivamente o quê? A responsabilidade do Estado. Mas o Estado aqui é considerado poluidor indireto. E se ele for obrigado a indenizar ou a reparar o meio ambiente como poluidor indireto, ele deve, numa ação regressiva, buscar aquilo que ele foi obrigado a indenizar ou reparar diretamente do responsável direto, evitando com isso injusta oneração da sociedade. Há de se ressaltar que, na hipótese de dano ambiental decorrente de ato omissivo do poder público, a responsabilidade, súmula 652 do STJ, a responsabilidade da administração por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Aqui você também tem um ponto extremamente interessante para fins de prova. No momento em que você tem uma ação judicial do Ministério Público que vai, nesse caso, apontar a empresa X como responsável por uma degradação ambiental, por uma poluição ambiental, e vai apontar a União, Estado, município como, nesse caso, poder público cuja omissão nessa situação gerou, concretizou o dano ou agravou o dano, nesse ponto,
a responsabilidade no que diz respeito ao dano ambiental do poluidor direto, empresa, e do poluidor indireto, no caso, o ente federativo, a responsabilidade é solidária. Ou seja, o juiz na sentença vai declarar a responsabilidade solidária da empresa e da União, do Estado, do município, seja qual seja o ente federativo que compõe a ação, de indenizar ou de reparar o meio ambiente. Muito bem. Contudo, se o ente federativo aí foi responsável solidário, mas como poluidor indireto, decorrente da sua omissão no dever de fiscalização, quando for executar essa decisão, e aí cumprimento de sentença ou cumprimento de acórdão, você primeiro tem que esgotar todas as possibilidades de execução ou do cumprimento pelas vias da empresa poluidora direta, e no caso, se não for possível, aí a execução subsidiária vai atingir aí o ente federativo. Esse é o ponto. Exatamente como acontece com a responsabilidade de concessionária de serviço público, a responsabilidade é solidária, mas de execução subsidiária. Primeiro se esgota toda a possibilidade do cumprimento pela via da concessionária, não sendo possível, o poder público se responsabiliza na execução subsidiária. Então, existe aqui um direito de preferência da Fazenda Pública, no sentido de que todo o cumprimento vai recair primeiro sobre o poluidor direto, para depois, nesse caso, a Fazenda Pública, o Estado, o ente federativo, ser executado de forma subsidiária. Mas cuidado para não dizer numa prova que a responsabilidade é subsidiária. Não, a responsabilidade pelo dano é solidária, mas a execução no cumprimento da sentença, no cumprimento do acórdão, ou seja, no cumprimento da decisão judicial que manda indenizar ou reparar, a execução dessa decisão, o cumprimento dessa decisão para a administração pública é subsidiária. Primeiro esgota-se totalmente o cumprimento na via da empresa, poluidora direta, para depois se chegar ao Estado, poluidor indireto, quando nós estamos diante da situação da responsabilidade por omissão no dever de fiscalização. Para tanto, o exposto pela dicção legal, não apenas o causador direto pelos danos ambientais será responsabilizado, mas também o indireto, existindo dois responsáveis, poluidor direto e poluidor indireto. Muito bem. Então, esse ponto aqui é extremamente importante, e aqui e acolá também caem questões importantes de provas de segunda fase, sejam elas subjetivas ou provas orais. No âmbito do direito ambiental, há uma tendência em buscar responsabilizar quem tem mais condições de arcar com os prejuízos ambientais, inspirado na doutrina americana do bolso profundo, porquanto prevalece que todos os poluidores são responsáveis de forma solidária pelos danos ambientais. Conforme José de Aguiar Dias, temos, num distrito industrial ou num conglomerado de indústrias, pode ser difícil apontarem-se todas as fontes poluidoras que tenham causado prejuízo. A vítima não está obrigada a processar conjuntamente todos os poluidores, podendo escolher aquele que lhe convier, chamar a responsabilidade, por exemplo, optando por um poluidor solvente e não pelo insolvente. O que é a teoria do bolso profundo? Como a responsabilidade é solidária, e havendo aí vários poluidores causando a degradação ambiental ilegal ou poluindo o meio ambiente, como a responsabilidade é solidária, e isso acontece muito em termos de ajuizamento de ação por parte aqui da União Federal, quando ela vai responsabilizar na via da ação civil pública inúmeras empresas que estejam causando degradação ambiental ou poluição, acontece da gente buscar exatamente os poluidores solventes para comporem, nesse caso, o polo passivo da ação civil pública. Isso com base na teoria do bolso profundo, ou seja, eu procuro ajuizar a ação contra o poluidor que eu sei que vai ter condições de suportar a condenação de responsabilização pelo dano ambiental causado, seja no viés, nesse caso, da indenização, seja no viés da recuperação ambiental, porque a gente vai ver no futuro, no que diz respeito à penalização pelo dano causado ao meio ambiente, a prerrogativa principal, ou melhor dizendo, a ideia principal é que o dano ambiental seja recuperado, ou seja, que o meio ambiente seja recuperado, que a degradação, se for possível, ela seja recuperada. O objetivo principal das ações de natureza de responsabilidade ambiental é voltar o meio ambiente ao status quo ante. Esse é o ponto principal. Em não sendo possível, aí nós partimos para a indenização. Vamos estudar isso
em um outro momento. Mas a teoria do bolso profundo diz que, nesse caso, os legitimados a buscarem em juízo as reparações por dano ambiental, eles estão autorizados a ajuizar a ação contra quem eles quiserem, porque a responsabilidade é solidária. E a teoria do bolso profundo diz que é absolutamente natural que essas ações sejam ajuizadas contra os poluidores solventes, aqueles que têm efetivamente condições de ou indenizarem a degradação ambiental ou recuperarem o meio ambiente, ou seja, voltarem o meio ambiente ao status quo ante, antes da degradação ambiental, ou seja, voltar à situação anterior à poluição. Sobre o ponto, saliente-se que inexiste a formação de litisconsórcio passivo necessário ou obrigatório, exatamente porque, nesse caso, trata-se de responsabilidade solidária. Vocês aprenderam lá nos idos da faculdade de vocês que a responsabilidade solidária é aquela em que qualquer dos devedores responde pela totalidade da dívida. Então, não existe litisconsórcio passivo obrigatório, sendo facultativo, devendo eventual regresso entre poluidores se operar em ação autônoma. Aí sim, aquele poluidor solvente que de repente responde sozinho por uma ação ambiental milionária, ele pode sim, numa ação regressiva e autônoma, chamar os outros poluidores para essa ação e dizer, ó, eu fui condenado aqui a recuperar o meio ambiente e com isso eu gastei 10 milhões. O problema é que eu não fiz isso sozinho. Participou você. Está aqui uma ação onde eu quero recuperar a parte da responsabilidade de vocês na degradação ambiental. Obviamente não serão todos os 10 milhões recuperados, porque nesse caso, nem sei se falei 5 ou 10 milhões, mas enfim, não será tudo aquilo que ele pagou em termos de recuperação ou indenização recuperados, porque existe a parcela de responsabilidade do poluidor que foi condenado na ação civil pública, por exemplo, mas ele vai conseguir recuperar a parcela dentro do limite da responsabilidade de cada poluidor. Então, sobre o ponto, saliente-se que inexiste a formação de litisconsórcio passivo necessário ou obrigatório, sendo facultativo, devendo eventual regresso entre poluidores se operar em ação autônoma. O STJ também disse isso aqui. Conquanto a responsabilidade civil entre todos os poluidores seja solidária, entre diretos e indiretos, entende-se que é possível que o poluidor indireto que tenha indenizado entre com a ação regressiva em processo próprio contra o poluidor direto, pois a responsabilidade deste é principal, isso nós já falamos. O poluidor indireto aqui é o Estado que, nesse caso, está sendo responsabilizado pela omissão do seu dever de fiscalização. Se ele for obrigado, nesse caso, a indenizar ou a recuperar o meio ambiente, ele vai poder ingressar com ação contra o poluidor direto, em regresso, né? A conduta do poluidor poderá ser comissiva ou omissiva. Neste último caso, que também dispensa análise de culpa, é preciso que o agente tenha o dever de atuar para evitar a ocorrência do dano ambiental em decorrência de previsão legal, contratual ou por um comportamento anterior que tenha criado ou majorado o risco ambiental. Destaque-se que o STJ passou a admitir a inversão do ônus da prova nas ações de reparação por danos ambientais. Presta atenção nisso aqui, por favor, porque isso aqui, nesse caso, vai ser bastante importante para fins de prova subjetiva. Destaque-se que o STJ passou a admitir a inversão do ônus da prova nas ações de reparação dos danos ambientais. Com base no interesse público da reparação e no princípio da precaução, sendo uma ótima técnica de julgamento na hipótese de dúvida probatória, pois poderá ser carreado ao suposto poluidor o ônus de comprovar que inexiste dano ambiental a ser reparado ou, se existente, que este não foi de sua autoria, negativa da autoria aqui. Presta atenção que isso aqui é importante. Você também estudou lá nos idos da sua faculdade que no processo civil, nas ações de responsabilidade, o ônus probatório é de quem alega o dano. Então, eu preciso, por exemplo, se eu vou ingressar com ação contra fulano, Beltrano, contra A, por exemplo, eu preciso demonstrar em juízo e comprovar que A, nesse caso, praticou um ato que me gerou dano. O ônus probatório do dano é sempre do autor da pretensão deduzida em juízo. Mas estamos falando sobre danos ambientais, danos de natureza constitucional, danos que têm aí, nesse caso, natureza difusa, danos que têm aí consequências intergeracionais. Então, nesse ponto, o STJ admite
a inversão do ônus da prova, que é o quê? Pode acontecer, e aí o juiz vai ter que efetivamente dizer isso nos autos de forma fundamentada, pode acontecer do juiz exigir do poluidor o ônus de comprovar que não há dano ambiental a ser reparado ou que, se houve dano, não foi ele quem praticou. Existe efetivamente essa possibilidade. Com efeito, vale frisar ainda o teor da súmula 618 de 2018. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Está aqui. A inversão do ônus da prova não deverá proceder apenas por ocasião da sentença, e sim anteriormente, preferencialmente no despacho saneador, em atenção ao princípio do contraditório, para que o réu saiba perfeitamente que terá a missão de desconstituir a presunção de veracidade dos fatos declinados pelo autor, não sendo surpreendido apenas na sentença consoante a acertada jurisprudência do STJ. Aí tudo bem, né? Porque nesse caso é preciso que o juiz, exatamente antes da instrução probatória, distribua o ônus da prova. É bem verdade que o Código de Processo Civil já permite aí a distribuição do ônus da prova, né? A distribuição do ônus da prova é diferente de inversão do ônus da prova. A distribuição do ônus da prova é quando o juiz ele determina qual das partes ou dos atores processuais vai provar o quê. Mas ele faz isso muito mais baseado na questão da conveniência. Então, por exemplo, se acontece muito com a União, se existe um documento de indeferimento de um pedido administrativo que só está em poder da União, por mais que seja, nesse caso, ofício do autor comprovar efetivamente que ele fez pedido à administração e esse pedido foi indeferido, é muito mais tranquilo para a União, havendo o documento a apresentar em juízo, do que o autor, por exemplo. Então, o juiz distribui o ônus da prova e determina com que a União apresente ao juízo o documento do requerimento 1234 de 2000 e não sei quanto. Pronto, é isso. Isso é distribuição. Inversão do ônus da prova é diferente. É o autor da ação dizer, teve um dano ambiental nessa fazenda aqui. Aí o juiz diz assim, beleza, prove. Aí, nesse caso, o autor diz, não tenho como provar. Aí o juiz, ok, então o poluidor vai ter que provar que não tem dano ambiental aqui. Nesse ponto, é importante também que se diga que muitas ações de natureza ambiental, ou que vêm aqui, nesse caso, discutir eventuais danos ambientais, elas são resolvidas a partir de perícias, que são caríssimas, diga-se por sinal. Então, pode acontecer também do juiz determinar que, nesse ponto, que o autor não deva comprovar que não cometeu o dano ambiental, ou se existe dano ambiental, não foi ele quem cometeu, ou seja, ele não é o autor do dano ambiental, exatamente por conta dos valores elevados da perícia para isso. Outro instrumento importante para garantir a reparação dos danos ambientais é a desconsideração da personalidade jurídica, que na esfera ambiental é informada pela teoria menor. De acordo com o artigo 4º da Lei 9.605/98, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, está aqui a teoria menor, é aquela cujas características ou as configurações para a desconsideração da personalidade jurídica são mais flexíveis. Basta, efetivamente, com que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, que o juiz pode desconsiderar para atingir efetivamente o patrimônio dos sócios que estão por detrás do véu da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, que estão por detrás do véu da personalidade jurídica. Desconsidera-se essa personalidade para atingir os sócios. Aqui é a teoria menor. E não poderia ser diferente, porque existe efetivamente aí uma preocupação muito grande, tanto de doutrina, quanto de legislação, quanto de jurisprudência, em potencializar não só a atividade judicial para configurar esses danos a partir de declarações do Poder Judiciário, quanto para efetivamente alcançar os devidos ressarcimentos e reparações. Então, não poderia ser diferente, né? Bom, no que diz respeito a essa questão de prova, eu tenho um outro julgado importante que eu trago para vocês, que também foi objeto de análise minha lá no YouTube, mas veja, essas análises no YouTube são sempre, digamos, pontuais. Quando a gente traz a jurisprudência analisada para dentro de um contexto de estudo mais aprofundado, elas começam a fazer muito mais sentido. E aí eu preciso trazer para vocês o RESP 2.065.347, STJ,
Como sempre, vamos para o enunciado que muito bem pode estar na sua prova, que diz assim, ó: o restaurante X, que fica localizado à beira-mar do Recife, despejou. Olha, tá vendo? Para não dizer que é IA que faz, né? Despejou de forma irregular dejetos humanos no mar. Isso é um caso real, tá? Isso é um caso real. Por isso, sofre ação civil pública para condenação por dano ambiental. O Ministério Público, na ACP, deixou de requerer prova pericial para a comprovação do dano ambiental. A sentença foi condenatória. Em sua apelação, o restaurante X requer a reforma da sentença em razão da impossibilidade de ser condenado pelo dano ambiental, alegando que sem prova técnica, de dano, de fato, que sem a prova técnica de que o dano de fato existe, ele não deve ser condenado. Está aqui. Em segunda instância, a segunda instância reformou a sentença com base na argumentação apelativa do restaurante. O MP apresentou recurso especial ao STJ, quem tem razão, fundamente sua resposta. Sobre a questão da prova, aqui eu trago um julgado importante que, embora não seja um julgado que trate efetivamente da desconsideração da personalidade jurídica ou da inversão do ônus da prova, é um julgado importante porque está dizendo o seguinte, ó, aqui basicamente a discussão é: a falta de prova técnica, nesse caso, impede a condenação do poluidor? Esse é um caso importante que não está no material, mas está numa jurisprudência do STJ que eu analisei e, portanto, vem em complemento ao material. Qual é a principal discussão aqui? A falta de prova técnica impede a condenação do restaurante? O Ministério Público não pediu, nesse caso, a prova pericial, a sentença foi condenatória, o restaurante apelou, dizendo, ó, não tem perícia, se não tem perícia, não tem como determinar efetivamente o dano ambiental, nem que fui eu. Então, o Tribunal Regional Federal reformou a sentença do juízo, que foi para o STJ. Aqui é o caso real. Bom, aqui eu preciso só relembrar para você aquilo que já lhe expliquei lá na frente. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, artigos 3º, incisos 2 e 5, conceitua degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente e poluidor, a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Isso aqui a gente já estudou. Princípio do poluidor pagador. A mesma lei diz, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, responsabilidade objetiva, a gente vai falar sobre isso ainda mais para frente, ele é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Inversão do ônus da prova na responsabilidade ambiental. STJ. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe era potencialmente lesiva. Desse modo, existindo uma desconfiança, ou seja, um risco de que determinada atividade possa gerar um dano ao meio ambiente ou à saúde humana, deve-se considerar que essa atividade acarreta sim este dano, a menos que a desconfiança seja afastada por prova técnica que aponte no sentido da ausência do dano ambiental. Destaque do julgado: a ausência de prova técnica para a comprovação do efetivo dano ambiental não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental no caso de despejo irregular de esgoto. Atenção, a parte processual desse julgado é o que mais importa para os concursos da Fazenda Pública, porque na ação civil pública nós temos tanto o Ministério Público quanto a Fazenda Pública que podem ajuizar esse tipo de ação. No caso concreto foi o Ministério Público, mas poderia muito bem ser a Fazenda Pública. O dano ambiental pode estar provado, se ele não estiver provado, o risco do dano a partir da atividade do réu presume o dano que pode ser desconstituído por prova técnica cujo ônus é do réu. A ausência de prova técnica não impossibilita a condenação por dano ambiental. Veja que a questão aqui julgada pelo STJ, ela não tratou especificamente da inversão do ônus da prova. O que é que ela disse? Ela disse o seguinte, ó, beleza, o Ministério Público não pediu prova pericial, por quê? Porque ele não precisa pedir. Ele não precisa pedir. Quem tem que provar que não houve dano ambiental nesse caso e, portanto, se houve, não é ele o autor, é o restaurante. Então, quem deveria ter pedido a prova técnica aqui, portanto, a prova pericial, é justamente o restaurante. Isso está pautado na possibilidade de inversão do ônus da prova, que não aconteceu justamente porque
o restaurante ficou aqui omisso no que diz respeito à produção probatória. Ele se confiou em que? Basicamente em que quem deveria provar que o dejeto humano foi jogado no mar por aquele restaurante seria o Ministério Público. Se o Ministério Público não conseguiu provar, não tem condenação. O STJ disse não, tem condenação sim. Era você quem deveria ter pedido a prova pericial para provar que não foi você ou que não houve despejo de dejeto humano no mar. Então, é uma decisão que complementa a parte específica que estamos analisando aqui sobre inversão do ônus da prova. Muito bem. O que eu gostaria de trazer para vocês a título de primeira parte de responsabilidade ambiental é essa aqui. Eu sei, tem muita informação, como nós não temos ainda, nesse caso, nenhum ato adiantando o concurso, eu estou dividindo as aulas em tempo menor para que a gente possa degustar e condensar melhor a análise dos institutos e, nesse caso, o seu estudo, a sua absorção, né? Vocês já sabem disso. Se por alguma razão o concurso acelerar, aí eu começo a trazer aulas maiores, como fiz no curso de 2022. Para vocês terem ideia, eu ministrei responsabilidade ambiental no curso de 2022 em uma aula só de 5 horas, que eu não recomendo, porque, do ponto de vista neurocientífico, fica extremamente comprometida a absorção do conteúdo. Como a gente não está correndo, então eu estou dividindo em aulas menores para que vocês possam absorver o conteúdo da melhor forma possível. Então, fazendo um breve resumo, nós tivemos o quê? A aula 1 sobre responsabilidade ambiental, tratamos sobre o fundamento constitucional da responsabilidade ambiental, artigo 225, parágrafo 2º e 3º. Tratamos da competência concorrente de União, Estado e Distrito Federal para legislar sobre dano ambiental. Falei sobre a prescrição, e é a prescrição que diz, que faz com que o STJ diga que a responsabilidade ambiental é uma responsabilidade civil, mas de natureza especial. Falei do tema 999 do Supremo, tratando da imprescritibilidade da reparação civil de dano ambiental. Falei do distinguish do STJ quanto ao tema 999, com a criação da ideia de macro bem ambiental e de micro bem ambiental. O macro bem ambiental, nesse caso, ele não fica sujeito à prescrição, portanto, a reparação ao macro bem ambiental é imprescritível. A reparação ao microbem ambiental, a prescrição da pretensão de reparação ao microbem ambiental se sujeita ao prazo de 3 anos do Código Civil, que trata efetivamente da prescrição para as reparações, para as pretensões indenizatórias, né? Então, prescrição do dano ambiental, tema 999 do Supremo distinguish, nós temos exatamente o distinguish na figura do macro bem ambiental versus micro bem ambiental, isso caiu. O termo inicial é justamente quando se tem ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador. No caso do nosso enunciado, no momento em que Ebédico teve conhecimento da destruição da sua plantação por conta do diesel que foi efetivamente despejado. Aqui trouxe para vocês uma comprovação mais do que importante de que isso é assunto importante para a prova. Foi questionado exatamente a questão do macrobem, do microbem e do termo inicial da prescrição numa prova do CESP e SEBRASP. E aí, terminamos a aula falando sobre o poluidor direto, poluidor indireto. Falamos a diferença de degradação ambiental para poluição. A poluição é caracterizada por aquilo que está nos incisos do inciso terceiro, nas alíneas do inciso terceiro do artigo 3º da Lei 6.938 de 81, isso aqui ficou claro. Então, existe uma diferença entre degradação ambiental, que é gênero, para poluição, que é espécie, né? Falamos que, portanto, a poluição pode ser lícita ou ilícita. Aqui, leia-se, aqui é uma expressão de alguns doutrinadores. Por poluição lícita, você lê degradação ambiental, e por poluição ilícita, você lê exatamente poluição. Então, cuidado com isso. É importante também esse julgado do STJ que diz que o erro na concessão de licença ambiental não configura excludente de responsabilidade para romper o nexo de causalidade para a reparação do meio ambiente, nem poderia, porque a responsabilidade ambiental ela é objetiva, pautada no risco integral, e aí eu trago os julgados do STJ, que são antigos, mas extremamente importantes para demonstrar exatamente esse conhecimento, né? E aí também digo para vocês que o Estado ele pode ser considerado poluidor indireto quando a sua omissão for determinante para a concretização ou agravamento do dano causado ao meio ambiente. Se o Estado for considerado poluidor indireto,
ele pode e deve ingressar com ação regressiva contra o poluidor direto, a fim de que não haja aí uma oneração injusta da sociedade, no próprio dizer do STJ, né? O ato omissivo do Estado gera sua responsabilidade solidária no que diz respeito ao dano, mas a execução do dano, restauração ou indenização, é subsidiária. Isso é muito importante. A teoria do bolso profundo diz que, como os responsáveis pelo dano, eles são solidários, aquele que busca a responsabilização do dano ou a reparação do meio ambiente pode e deve ajuizar a pretensão jurídica em face do poluidor solvente. Então, é justamente a teoria do bolso profundo. Como todos são solidários, é interessante que responda aquele que vai ter condições de pagar a indenização ou de saldar o valor necessário para a reparação. Não existe obrigação de litisconsórcio passivo obrigatório necessário, pelo contrário, é facultativo, porque a responsabilidade é solidária. O dano pode ser causado por uma ação ou por uma omissão, isso já ficou claro, e o STJ ele admite a inversão do ônus da prova nas ações de reparação ambiental pelo princípio da precaução. Vai o juiz em determinado momento e obrigatoriamente antes da instrução probatória estabelecer exatamente que o poluidor tem o ônus de comprovar que não existe dano ambiental a ser reparado ou se existe que ele não foi o autor. Então, súmula 618, a inversão da prova, do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental é gênero, degradação barra poluição, e aí também vimos que a desconsideração da personalidade jurídica na esfera ambiental aplica-se à teoria menor, ou seja, não são necessários requisitos mais apurados para que o juiz possa desconsiderar a personalidade jurídica, basta com que ele perceba que a personalidade jurídica causa qualquer obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Basta com que o juiz perceba que a pessoa jurídica não tem dinheiro para saldar, ele desconsidera a personalidade jurídica e atinge o patrimônio dos sócios. E aí eu trouxe uma decisão extremamente importante do STJ, a partir da qual o Ministério Público, na sua ACP, não pediu prova pericial, o restaurante também não disse nada, meio que tentou aí deixar guardado o argumento de que competiria ao Ministério Público comprovar a existência do dano ambiental. Não sabia, portanto, o advogado do restaurante que o STJ tem jurisprudência no sentido de que o ônus probatório, nesse caso, de comprovar a inexistência do dano ambiental ou o não cometimento é do poluidor, e aí o STJ, mantendo esse julgado acerca da inversão do ônus da prova, que disse não foi bem o julgado de inversão do ônus da prova, mas foi um julgado para dizer que, nesse caso, o Ministério Público não precisa de prova técnica, nem o Ministério Público nem a Fazenda precisa necessariamente de prova técnica para, nesse caso, conseguir a declaração judicial da existência do dano e da necessidade da sua reparação, recuperação ou indenização. O que ficou consignado no julgado do STJ, no destaque do julgado do STJ, que diz assim: a ausência de prova técnica para a comprovação do efetivo dano ambiental não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental no caso de despejo irregular de esgoto. Só dizendo a vocês o seguinte, que na aula que eu ministrei em 2022 sobre o tema, esses dois julgados do STJ que eu trouxe para vocês aqui, com esses destaques diferentes e coloridos, não existiam. Então, isso representa uma bela atualização daquilo que foi estudado em 2022 e, portanto, essa parte rachurada em amarelo não existia na época da prova passada, existe hoje, existe uma chance muito grande de ser cobrado na sua próxima prova, como de fato já foi na PGE Paraná aqui que eu trouxe para vocês. Bom, o que eu gostaria de apresentar a título de conhecimento acerca dessa primeira aula sobre responsabilidade ambiental e fazenda pública é isso aí. Só nessa aula, só nessas paginazinhas, eu já conseguiria tirar aí pelo menos de 5 a 7 questões subjetivas que poderia abalar as estruturas de qualquer concurso de segunda fase para quem não conhece o tema. Então, é um tema extremamente importante e você não pode deixar isso para um momento depois. Você precisa estudar isso o quanto antes. Direito ambiental não é núcleo duro, direito ambiental é terceiro escalão, mas esse assunto em especial é extremamente importante porque não envolve só direito ambiental, envolve responsabilidade civil, nesse caso, do Estado ou uma responsabilidade civil buscada pelo Estado, seja o Estado responsável pelo dano
ou não. Muito bem. Dito isso, vamos passar às perguntas, né? Vamos passar ao momento da nossa aula onde vocês vão fazer as perguntas sobre os temas aqui, é, sobre os tópicos aqui ministrados. Pessoal, tem muita gente que entrou no MAMP, teve muita gente que entrou no Cabeça de AGU, teve muita gente que entrou no GAGU na turma nova. Deixa eu só explicar para essa galera o seguinte: aqui, nesse momento, não é o momento de perguntar sobre MAMP. Por que que eu estou dizendo isso? Porque no dia 9/2, 9 de fevereiro, a gente vai ter uma live para tratar sobre as dúvidas da turma nova ou de quem já é aluno do MAMP e tem dúvidas no MAMP. Então, para a gente não misturar as bolas aqui dos cursos, as dúvidas sobre o MAMP a gente vai tirar na live do dia 9/2. Então, nesse caso, se você tem alguma dúvida sobre o MAMP, guarda para o dia 9/2. Esse é o momento da gente tirar. Até porque, se você me perguntar aqui, eu só vou responder para a turma que está aqui. Na hora que você me perguntar lá, eu vou responder para você e para todo mundo que está no MAMP. Então, isso acaba fazendo com que não haja retrabalho. Aqui eu vou responder as perguntas sobre o conteúdo ministrado aqui nessa aula, tá bom? E se você, de repente, adiantar uma pergunta sobre o conteúdo a ser ministrado, se eu precisar efetivamente fazer uma digressão muito grande para te responder, eu vou pedir com toda a humildade do mundo para te responder no momento em que esse conteúdo for ministrado na aula respectiva, ok? Dito isso, podem levantar as mãos para que a gente possa, nesse caso, começar os questionamentos sobre a aula de hoje. Kainan pode perguntar. Opa, desculpa, apertei aqui sem querer. Kainan pode perguntar. Professor, a jurisprudência ou doutrina sobre quando a inversão do ônus da prova em dano ambiental enseja provas diabólicas, se sim, como seria proceder nesse caso, principalmente em questões subjetivas? Kainan, eu desconheço decisão jurisprudencial que tenha conhecido, que tenha reconhecido como prova diabólica alguma inversão em ônus da prova de, nesse caso, matéria ambiental. Desconheço até porque prova diabólica é aquela prova impossível ou extremamente difícil de ser conquistada. Normalmente essas provas são provas técnicas, portanto perícias, então eu não posso considerar uma perícia como uma prova diabólica. Nesse ponto, desconheço qualquer decisão jurisprudencial que tenha reconhecido uma inversão de ônus da prova numa ação ambiental como prova diabólica. Então, ficaria prejudicada a segunda parte aqui da sua pergunta, porque se sim, e a resposta é não, não conheço. Não conheço, não tenho conhecimento, nunca vi jurisprudência sobre isso, porque, volto a dizer, normalmente essa prova se resolve em uma prova técnica. E uma prova técnica, uma prova pericial, não é uma prova diabólica, né? Prova diabólica seria a necessidade de apresentar algum documento que não existe, por exemplo, ou de fabricar ou de produzir alguma prova extremamente difícil. Não é o caso, né? Muito bem. André pode perguntar. André pergunta assim: curiosidade, na prática, como a AGU avalia quem é o poluidor mais solvente e o menos solvente, quando da escolha do poluidor contra o qual ajuizará a ação? É muito boa pergunta, André. Na prática, a gente vai ver aí pelas declarações de imposto de renda e pela solvabilidade da empresa, ou seja, quem está com as contas em dia, principalmente junto ao fisco, né? Normalmente, as empresas que estão com as contas em dia junto ao fisco que pagam seus tributos, elas possuem capacidade financeira para arcar com as consequências dos seus atos. Então, é basicamente assim. E isso não necessariamente seria considerado uma quebra de sigilo fiscal, porque isso acontece dentro da própria estrutura da administração, né? Então, é possível, nesse caso, que a AGU faça uma avaliação não é bem, veja, a gente não tem bem acesso ao imposto de renda, não é isso. A gente tem acesso apenas à regularidade do CPF e do CNPJ, é isso, dizendo da melhor maneira. Quem deve à Fazenda Pública normalmente tem CPF e CNPJ irregulares.
Então, se você tem CNPJ de uma empresa regular, a tendência é que efetivamente ela esteja pagando seus tributos e a tendência é que efetivamente ela tenha condições de arcar com a sua responsabilidade. Então, a gente não escolhe também só um poluidor, a gente pega todos os poluidores que estão envolvidos no dano ambiental para justamente responder à ação. Mas aí, veja, se eu pego um CNPJ de uma empresa que foi aberto em 2020 e que, por exemplo, está irregular porque há 4, 5 anos não declara imposto de renda, não apresenta aí o seu imposto de renda pessoa jurídica, então fica muito nítido que essa empresa, se ela for chamada efetivamente a ser responsabilizada numa ação civil pública de dano ambiental, dificilmente ela vai ter condições de arcar com as consequências do dano, né? Seja indenização, seja reparação, tá? Então, é isso. Não é que a gente tenha acesso ao imposto de renda, até porque realmente não tem. Mas a informação sobre a regularidade de CPF, regularidade de CNPJ, sim, a gente tem. Rafael Barbosa, pode perguntar. Rafael pergunta assim. Opa, peraí. Professor, boa noite. Boa noite. Considerando o julgado que você apresentou pelo STJ que houve erro na licença ambiental, digamos do estudo técnico de impacto ambiental, por exemplo, nesse caso, o agente público que emitiu EIA ou o agente público que emitiu o parecer poderia ser responsável administrativamente, considerando a independência da responsabilidade civil, administrativa e penal, nesse caso seria responsabilidade objetiva ou subjetiva. Nesse último, se o ente público for responsabilizado, caberá regresso também contra o agente que emitiu a licença. Muito boa pergunta, mas aqui são instâncias diferentes, tá? Veja, o agente público vai responder na seara administrativa, não na seara ambiental. A seara ambiental, quem vai responder é o poluidor. E, nesse caso, se nesse ponto houve poluição por parte de um poluidor direto ou indireto, vai ser respondido na esfera da responsabilidade por dano ambiental, que é uma. O agente público ele vai responder de forma administrativa. Se ele emitir um parecer de forma equivocada, se ele emitir o estudo técnico de impacto ambiental de forma equivocada, ele vai responder na esfera administrativa. Então, aqui é uma esfera disciplinar, ele vai responder enquanto agente público, né? E, eventualmente, ele pode ser demitido, pode ser exonerado do serviço público por conta do erro. Mas ele não foi responsável pelo dano ambiental efetivamente. Ou seja, o Estado pode, de repente, ser responsabilizado por omissão no que diz respeito à ausência de fiscalização. Mas o estudo técnico aqui de impacto ambiental, quando equivocado, ele não exime o poluidor na situação de responder pelo dano ambiental. Mas também não faz com que o agente público seja responsabilizado pelo dano ambiental. O agente público responde na esfera administrativa, enquanto que o poluidor responde na esfera da responsabilidade pelo dano ambiental. Sua pergunta é muito, muito boa e daria um belo enunciado de segunda fase, mas que poderia até eventualmente tentar atrapalhar um ou outro, mas a resposta nem é tão difícil, porque a resposta estaria dentro da instância, da seara das instâncias independentes, né? O agente público não é responsável pelo dano ambiental, mas o erro dele, nesse caso, vai ser investigado e eventualmente punido na esfera administrativa, tá bom? É, vamos lá, ninguém levantou mais a mão até agora. Juvenal perguntou assim, é, no chat. Professor, o encerramento irregular para redirecionamento poderia ser utilizado para um caso de insolvência na esfera ambiental? Então, Juvenal, nem precisa disso, cara. Nem precisa disso. Nem precisa disso. Porque, veja, quando a gente tem a teoria menor no que diz respeito da desconsideração da personalidade jurídica, aqui, ó, o encerramento irregular da empresa, você fala em redirecionamento aqui, esse redirecionamento aqui é basicamente o redirecionamento na execução, né? No cumprimento. No que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica, como a gente aplica no direito ambiental a teoria do dano menor,
Então, o encerramento irregular ou qualquer obstáculo que a empresa possa estar atuando para evitar ou dificultar a responsabilidade, o juiz ele já efetivamente desconsideraria a personalidade jurídica ou, no eventual execução, faria o redirecionamento. Porque o redirecionamento do cumprimento ou da execução, na verdade, é a desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento. A gente vai estudar isso ainda nas próximas aulas, mas sim, a resposta é sim, mas muito menos que isso seria considerado apto para o redirecionamento num cumprimento, né? Ou para a desconsideração da personalidade jurídica enquanto a gente está ali na fase de conhecimento, no processo de conhecimento, tá bom? Boa pergunta também. Muito bem, vocês estavam muito tímidos hoje, né? Não sei se está todo mundo aí desanimado com alguma coisa. A turma da dopamina barata está dizendo que não vai ter mais concurso da AGU, né? Tem uma galera aí dizendo isso. Tem uma galera aí dizendo isso. André Branco, pode perguntar. Já que eu cantei a bola, vou explicar. A turma da dopamina barata basicamente estuda por conta de notícia. Quem é meu aluno, eu já disse inúmeras vezes que em janeiro, fevereiro, a gente não vai ter notícia de concurso da AGU. Eu disse a vocês isso já no final do ano passado. Eu disse aqui em algumas aulas aqui, disse para outras pessoas também em algum momento, disse, olha, não espere que em janeiro, fevereiro você tenha notícias de concurso da Advocacia Geral da União, porque historicamente não tem. E a gente tem um agravante ainda, ninguém sabe se o Messias vai continuar advogado-geral da União ou vai para o Supremo. Então não vai ter. Janeiro, fevereiro, não vai ter nenhuma notícia de concurso da AGU. Mas a turma da dopamina barata diz o quê? Ah, se tem notícia, eu estudo. Se não tem notícia, não vai ter. Então, não caiam nessa. Olha, façam o seguinte: desativem as redes sociais. Já que vocês são meus alunos, vocês podem ter esse privilégio. Desativem as redes sociais, que a cada semana ou a cada 15 dias eu atualizo vocês sobre as coisas na Advocacia Geral da União. Nem precisa ficar se estressando com isso. E se o concurso da AGU, de repente, esfriar de verdade e não for mais acontecer, coisa que não vejo isso acontecendo, eu serei o primeiro a dizer a vocês. Assim como fui o primeiro a dizer que a janela para a AGU estava aberta. André Branco diz assim: professor, fiquei com uma dúvida no momento em que a responsabilidade por omissão do dano ambiental foi tratada como solidária e de execução subsidiária. Qual a diferença entre a responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária de execução subsidiária? Muito bem, boa pergunta. Vamos lá. A responsabilidade subsidiária é assim: eu tenho uma pretensão jurídica contra A, que é o devedor principal, e B é o devedor subsidiário. Então, eu primeiro tenho que processar A, e se A efetivamente, nesse caso, não responder, eu processo B. Ou seja, eu não posso processar B antes de processar A. Pode ser na mesma ação, mas tem que ter A. Responsabilidade solidária, nesse caso, eu posso processar quem eu quiser entre A e B. Se a responsabilidade por dano ambiental fosse subsidiária, não haveria como aplicar a teoria do bolso profundo, porque eu teria que ir atrás do poluidor direto principal. Está aqui, teoria do bolso profundo. Não teria como aplicar isso aqui. Eu só posso aplicar isso aqui porque existe a responsabilidade solidária e eu posso, nesse caso, ajuizar a ação contra quem eu desejar, desde que as pessoas que eu estou ajuizando, as pessoas jurídicas que eu estou ajuizando, sejam responsáveis solidárias. Agora, a responsabilidade solidária gera uma execução solidária, normalmente. Mas como aqui a administração é poluidora indireta, ela tem responsabilidade solidária no processo de conhecimento, mas no cumprimento, na execução, ela só responde depois que esgotar todas as possibilidades de responsabilidade patrimonial do poluidor direto. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, me diga que eu tento explicar de outra maneira, mas basicamente é isso aí. Entendi? Obrigado por nada. Muito bem, pessoal, muito bem. Então é isso. Não sei por que estou achando vocês hoje desanimados, mas espero que isso passe e que na próxima quarta-feira estejam todos para cima, porque 2026 promete. Tudo indica que o concurso da Advocacia Geral da União vai acontecer, vai sair no final de 2026 para provas no início de 2027. O Birajara casado,
imagino que esse concurso deve estar acontecendo exatamente nesse período aqui, janeiro, fevereiro, março de 2027. Então, vocês têm praticamente um ano aí para estudar com afinco para essas provas. Então, quem estiver, nesse caso, estudando, mantenham-se estudando, porque o concurso da Advocacia Geral da União vai acontecer e não vai demorar. E tomara que vocês se liguem para não perderem a janela 2026-2027, como muitos perderam a janela 2022-2023. Beleza? Rafael Barbosa, pode perguntar. Não, 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 não. Rafael pergunta assim, professor, já que você puxou essa bola do concurso, ouvi dizer que está tendo um movimento para se autorizar a advocacia privada em paralelo à atuação como procurador da AGU. É verdade? Não, não. Quem lhe disse isso não sabe nem o que está falando. Não, nem precisa me dizer quem disse, mas quem lhe disse isso não sabe nem. Quem lhe disse isso não conhece nada de AGU. Absolutamente nada. A Advocacia Geral da União hoje e todas as procuradorias de Estado e município têm uma pauta única, que é a manutenção constitucional barra infraconstitucional dos honorários. Na AGU, ninguém fala em iniciativa privada já faz um belo tempo. Então, assim, como o concurso da AGU vai acontecer, tem muita gente falando sobre a AGU e muita gente falando sobre a AGU de forma extremamente irresponsável, sabe? Assim, eu não sei como uma pessoa dessa dorme. Não sei como uma pessoa dessa dorme. Teve uma pessoa que disse assim, professor, teve um professor que disse numa live que conhece, vê bem, eu nem sei quem foi, nem quero saber, mas teve um aluno que chegou para mim e disse assim, professor, teve um professor que disse numa live que conhece a turma da AGU, as chefias da AGU. E uma pessoa da chefia da AGU disse para ele que a AGU não está satisfeita com essa história de fazer é, concursos separados e que o próximo concurso vai ser no mesmo dia e que eu vou ter que escolher entre advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda. Veja, eu não sei nem quem disse isso, nem quero saber. Se você escutou alguém falar sobre isso, deixe de seguir para não ser enganado. Não tem, isso não tem, isso não tem o menor cabimento. Isso é coisa que se diz só para chamar a atenção da turma da dopamina barata. E aí vender curso, dar uma de, eu conheço, eu sei o que é que acontece, compra aqui meu curso, pague aqui, decore lei e jurisprudência que você passa. Volto a dizer, nem sei quem disse, nem quero saber. Mas se você escutou isso, pare de seguir essa pessoa para que você não seja manipulado nem enganado. A AGU teve a oportunidade de fazer isso há uns anos atrás e desistiu. A pessoa disse assim, o aluno disse que o professor disse assim, porque a AGU fica incomodada porque o camarada passa em três listas, aí vai para advogado da União, aí não quer, aí vai para procurador da Fazenda, aí pede desistência. Não tem nada a ver. A AGU já tem todo o planejamento para fazer isso bonitinho, organizado. Ela faz isso há milhões de anos. Ninguém está enfadado de fazer isso, não. Isso a AGU já faz no sistema automático. Não quero um cargo, passei em outro, vou para outro. É de boa, não tem nada disso. Nada, não tem nada disso. Então, assim, eu não acompanho o que a turma fala na internet porque eu estou muito ocupado produzindo conteúdo para vocês, eu estou muito ocupado aqui é, pensando em questões subjetivas, eu estou muito ocupado preparando meus alunos. Agora mesmo estou preparando três alunos para PGE, para PGM Rio, então é um concurso diferente, é um concurso que esses alunos têm que entender o que é o direito carioca. Então, eu estou muito ocupado produzindo conteúdo, trabalhando para os meus alunos. Então, eu não acompanho quem diz e quem não diz. Agora, os alunos às vezes escutam e vêm me perguntar. Se você viu alguém dizer isso, esqueça. Pare até de seguir, para não ser enganado barra manipulado. Tá bom? Então, cuidado. Quem disse isso aqui, Rafael, não sabe o que está dizendo. Posso lhe assegurar que essa pessoa, nem quero saber também quem foi, mas posso lhe assegurar que não sabe o que está dizendo. Não existe nenhum movimento pesado. A vontade de ter advocacia privada na AGU sempre teve. Vontade. Agora, movimento para autorizar a advocacia privada? Não, tem não. Nada que fundamente uma preocupação nesse sentido. Então, não, se a advocacia privada for, se advogar na iniciativa privada for um dos sonhos
de alguém que estuda para a AGU, não vá para a AGU, porque não há previsão de que isso aconteça nem tão cedo. Não recomendo. Não recomendo fazer a AGU. Se você quer entrar para a advocacia pública e também advogar na iniciativa privada, aí você tem aí algumas PGAs e PGMs que você pode considerar. Na AGU, não. Não existe nenhum movimento nesse sentido, não, tá bom? E aí aproveitem essas aulas, principalmente o final dessas aulas, quando a gente tem aqui um pouco mais de tempo, para fazer todas as perguntas de vocês e tudo que efetivamente se confirmar ou não, eu vou dizer, tá bom? Então é isso. Rafael, professor, desculpe, não, não precisa pedir desculpa não, mas tem que aproveitar mais um pouquinho esse momento sobre os honorários advocatícios. Esclarece essa dúvida. Os novos membros que tomarem posse decorrente desse concurso vão fazer jus aos honorários imediatamente ou tem que esperar o período de 2 anos? Não, não vai fazer jus aos honorários imediatamente, não, e por uma questão que é até justa. Em que sentido? Os honorários, eles são pagos decorrentes em razão do trabalho efetivado pela Advocacia Geral da União. Então, quem chega agora não pode receber por trabalho que não realizou. Quem chega agora não pode receber honorários por trabalho realizado por os outros membros que atuaram nos processos antes da sua chegada. Por isso que existe a limitação temporal de quem chega a receber honorários só depois de um período de quarentena. Não é verdade? Da mesma forma, quem se aposenta não para imediatamente de receber honorários. Existe o pagamento de honorários de forma gradativa até o não recebimento, em razão do trabalho realizado por esse aposentado que estava na carreira e os honorários ainda vão ser pagos decorrentes do trabalho realizado. Então, nem quem chega recebe de forma imediata, nem quem sai perde de forma imediata. E eu, particularmente, considero um critério justo, não que efetivamente exista dentro da carreira, não quer, a pessoa, a galera não quer distribuir honorário. Não, me parece que o critério é justo. Se os honorários decorrem da efetiva atuação nos processos e da vitória nos processos, quem não participou de processo nenhum não pode chegar recebendo honorários. Então, esse é o. Assim como quem vai embora não deixa de receber honorários de forma imediata. Então, não recebe de forma imediata, não. Tá bom? Muito bem, é isso aí. Bom, Justo, muito obrigado por nada. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, e até a próxima quarta-feira, quando a gente vai para a nossa aula 2 de responsabilidade ambiental, aula número 24, tá bom? Maria Luísa, muito obrigado por sua excelente aula. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Boa noite e até quarta que vem.